Graça e paz, muito bom dia. E você, hein? Você tem uma igreja orando por você? Eu quero falar hoje com vocês sobre a importância de você contar com a oração da sua igreja. Atos capítulo de número 12, o verso ele é muito conhecido, o verso 5. A palavra de Deus diz assim, eu leio hoje na Almeida Revista e Corrigida. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é que tipo de oração que a igreja fazia, né? O texto, essa versão, traz a expressão contínua oração. Nós não estamos falando de uma oração, portanto, que foi feita uma única vez. Não estamos falando de uma prece que se ajuntaram, oraram e pronto, deixa para lá agora. Não, nós estamos falando de uma oração persistente, uma oração perseverante, uma oração, como o próprio texto diz e usa essa expressão, contínua, até que o Pedro fosse realmente solto. O que vai acontecer no texto, né? Para você que não sabe, Deus acaba enviando um anjo na prisão e milagrosamente Pedro experimenta de um tremendo livramento. Eu penso que muita gente tem se privado deste livramento, exatamente porque não conta com a oração da igreja. E aí eu entro num tema que para alguns tem sido polêmico, algo que para mim, olhando para as escrituras, é tão pacífico e tão tranquilo, fazer parte de uma comunidade, fazer parte de um corpo. É verdade que quando eu digo isso, já tem gente que para de ouvir aqui mesmo. Não, a igreja orando não é o prédio, pastor. A igreja orando não é a placa. E eu concordo com você. Prédio não ora por ninguém, denominação não ora por ninguém. Eram as pessoas que formavam a igreja, o corpo de Cristo, que oravam por Pedro. E ainda hoje, você tem um grupo de pessoas orando por você, mas eu não estou falando de pessoas de maneira isolada, eu estou falando de um grupo corpo. Perceba uma verdade que, por mais que um ou outro não aceite, mas é uma verdade à luz das Escrituras, não é à toa que nós somos chamados de membros de um corpo, porque nós fazemos parte de um todo maior. Ora, um corpo ele é formado de vários membros e de diferentes membros, braços, pernas, o tronco. Nós temos o próprio apóstolo Paulo vai citar isso de uma maneira muito feliz em 1 Coríntios, no capítulo 12, quando ele depois começa falando dos dons espirituais, depois ele termina falando da igreja como um corpo, a ponto dele perguntar, ora, se o olho disser, porque eu não sou pé, não sou do corpo, quer dizer, eu sou membro do corpo, eu tenho que encontrar o meu lugar no corpo, eu tenho que entender que existem diferenças entre membro e membro, mas são exatamente estas diferenças que, somadas, unidas, vão formar um corpo. O nome disso? Igreja, eclésia, é a união dos irmãos. Você tem uma igreja que ora por você? Você conta com um grupo de irmãos que pode cobrir a sua vida de oração? Gente, isso é tão importante, mas Satanás tem atacado isso de uma maneira tão ferrenha. É óbvio que muitos de nós já tivemos decepções com igrejas, denominação, placas, religião. E por quê? Porque onde há gente, há relacionamentos, e onde há relacionamentos, estes são desafiadores. Existem relacionamentos que são muito desafiadores. Eu costumo dizer, né, eu copio isso de um colega meu, quando a Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Um colega meu é que me diz, olha, mas William, tem cada próximo, viu? Tem próximo que é muito complicado. E realmente é desafiador. Nós não temos problema nenhum em obedecer o primeiro grande mandamento e concordar com ele, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Nós tropeçamos em regra no segundo, no próximo. É quando a gente demonstra amar a Deus, amando aquele irmão difícil, aquela pessoa complicada, se mantendo em comunhão, mesmo em meio às tantas diferenças. Mas isso é igreja. É desafiador, eu concordo, mas, gente, nada substitui o poder de uma igreja que ora por você. A igreja
insistentemente, continuamente, orava por Pedro e o milagre aconteceu. Eu espero sinceramente que você decida fazer parte de uma comunidade, que você se encontre, que você possa ser abraçado e abraçar, amar, perdoar o próximo. E então você vai experimentar, não é uma coisa minha, é Bíblia, você vai experimentar como Pedro experimentou de muitos livramentos por ter uma igreja orando por você. Pai, obrigado mais um dia, mais uma manhã. E Deus, obrigado por me permitir fazer parte de um corpo, de um grupo, por me permitir, meu Pai, orar e confiar também, meu Deus, na oração dos meus irmãos. Eu tenho irmãos que oram por mim e Deus também ora por estes irmãos. Oro por aqueles que estão comigo aqui nas redes sociais, nas mensagens nos devocionais que normalmente enviamos todas as manhãs. E oro, meu Deus, porque eu creio nisso, eu creio de todo o meu coração. Feliz um homem, a mulher, que encontra o seu lugar no corpo de Cristo. E a minha oração é para que a mentira de Satanás caia por terra e as pessoas possam perceber o privilégio de poder ser igreja do Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém.